Questões de aritmética, exercícios de congruência. Olha, eu coloquei aqui 5 exercícios, tem 4 aqui e tem mais um na outra folhinha. Eu vou fazer rápido esses exercícios porque alguns deles eu já resolvi, só que agora vocês devem fazer isso aqui depois da aula teórica de congruência. Assiste lá a aula de congruência, tá? Tem um link aqui embaixo. Então, primeira questão, ela é do Colégio Naval. Então tem essa expressãozinha aqui e ele quer saber o resto da divisão por 12. Quando a gente está trabalhando com isso, a gente usa congruência, né? Nós vamos trocar todos os números pelo resto da divisão daqueles números por 12. Todos os números que estão somados ou multiplicados. Aqui, todo mundo já é menor que 12, né? O único que falta trocar aqui é o 15. O 15 nós vamos trocar, então, pelo resto da divisão dele por 12, que é 3. Então, esse 15 elevado a 131, nós vamos trocar por 3 elevado a 131. E como é que a gente acha o resto da divisão por 12 de 5 elevado a 131? Você vai fazer os ciclos, né? Olha aqui. Se você tivesse um único fator 5, o resto da divisão por 12 seria o próprio 5. Mas se você tivesse 5 vezes 5, você teria 25. E quem é o resto da divisão por 12 de 25? Vai dar resto 1. Então isso aqui dá 1, quer dizer que eu encontrei o que aqui? É o ciclo. A cada 2 5 você vai ter um resultado 1. Então você vai ter, cada 5 vezes 5, você vai ter um 1. 5 vezes 5 vai dar 1. 5 vezes 5 vai dar 1 e assim por diante. Claro, falando em resto da divisão por 12, né? Então essa dupla de 5 vai dar o resultado 1. Essa outra dupla de 5 vai dar o resultado 1. Então o ciclo é bem pequeno, né? O ciclo tem só 2 fatores. Então você vai ter que ver quantos ciclos tem aqui nesse 131. Qual é a continha que a gente faz? 131. Você vai dividir pelo tamanho do ciclo, que é 2, e vai ver quanto que é o resto. Claro que o resto vai dar 1, né? Porque isso aqui é um número ímpar, você está dividindo somente por 2, vai dar resto 1. Ou seja, então fazer isso aqui é a mesma coisa que você pegar apenas um 5. E se você pegar apenas um 5, o que você vai ter aqui? Você vai ter o 5, porque os outros 5 que você vai agrupando de 2 em 2, vai dando 1, 1, 1, somente o último 5 que vai contar. Então você vai ter o resultado 5. Vamos fazer a mesma coisa para o 7. Se você tiver o 7 sozinho, na divisão por 12, você vai ter o resto 7. Agora, se você tiver 7 vezes 7, você vai ter o 49. 49 deixa qual resto na divisão por 12? Puxa vida, que moleza! Vai dar 1 também. Isso vai dar resto 1. Então, quando você tiver um par de 7, 7 vezes 7, 49, na divisão por 12, vai te deixar um resto 1. Então, aqui com 7 vai ser a mesma coisa. O ciclo tem 2, apenas 2. Então, você vai ver aqui 7. Você está elevando a 131. Você vai formar pares, né? E você vai ter 1 sobrando. Porque o resto dessa divisão aqui, quando você for fazer por 2, vai dar 1 aqui. Então, puxa vida. Isso aqui também só sobrou 1. Então, é o 7 que dá aqui. O 9. Quando você fizer um 9 sozinho, vai dar 9. Agora, quando você pegar 9 vezes 9, vai dar 81. 81 é? Qual é o resto da divisão de 81 por 12? Olha aqui. 81 por 12. Isso aqui vai dar 6, né? Porque vai dar 6 vezes 12 é 72. Vai dar um resto 9. Calma aí, agora com 9 vai acontecer um negócio diferente que ainda não aconteceu em outros exercícios. Pela primeira vez a gente está usando números que não são primos entre si. O 9 e o 12, eles têm um MMC diferente de 1. Então vai acontecer um ciclo
diferente. Olha só, se você tiver um fator só, apenas um fator 9, você vai ter o resto 9. Agora, se você tiver dois fatores 9, você vai ter 9 vezes 9, 9 vezes 9, 81. 81 deixa qual resto na divisão por 12? Vai deixar resto 9, porque esse resultado vai dar 6. 6 vezes 12, 72. Para 81, resto é 9. Então, o resto vai ser 9 aqui também. Se você pegar 9 vezes 9 vezes 9, é a mesma coisa que pegar esse aqui e multiplicar por 9. Quer dizer, você vai ter de novo o 81. E o 81 a gente viu que dá resto 9. Quando você pegar 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, você vai ter esse 9 vezes um 9, que vai dar 81, que o resto vai ser 9. Ou seja, vai dar 9 toda a vida. Então você pode pegar o número 9 e elevar qualquer potência, que você vai ter sempre o resto 9 na divisão por 12. Então, moral da história, conforme você for multiplicando aqui por fatores 9, você vai ter sempre um resto 9 na divisão por 12. Então, esse termo aqui, 9 elevado a 131, isso aqui vai deixar resto 9 na divisão por 12. Só falta esse aqui, né? O 3 elevado a 131. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar um fator 3 apenas. O 3 sozinho deixa qual resto na divisão por 12? 3. Deixa o 3 mesmo. Agora, se você tiver 3 vezes 3, vai dar 9. Deixa um resto 9. Agora, se você tiver 3 vezes 3 vezes 3, bom, aí vai ficar 9 vezes 3, que é 27. 27 deixa qual resto por 12? Deixa um resto 3, né? 27 é 24 mais 3. Então, vai deixar um resto 3. Voltou para o 3, né? Quer dizer, ele não chegou no 1, mas ele voltou para o 3. Ele voltou para o 3 sem passar pelo 1. Quando chega no 1 é que formou um ciclo. Fechou um ciclo, como aqui nesse caso. Mas aqui não fechou um ciclo, mas ele ficou fazendo um ciclo que não passa pelo 1. Tá? Se você tiver agora 4 fatores, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, é a mesma coisa que pegar esse 3 que você tem aqui e multiplicar por 3, que vai dar 9. Então, isso aqui vai ficar alternando. 3, 9, 3, 9. Os restos vão ficar se alternando entre 3 e 9, sem jamais passar pelo 1. Ora, quando você tiver uma potência ímpar, isso aqui vai deixar um resto 3. Quando você tiver uma potência par, vai deixar um resto 9. Como o 131 é ímpar, 9 não, é o 3. O 3 elevado a 131. Como esse expoente aqui é ímpar, você vai ter aqui o resultado dos ímpares, né? Toda vez que tiver um ímpar, você vai ter um resultado 3. Ó, 3, 3. Então aqui vai dar 3 também. Portanto, essa parcela 15 elevado a 131, que é congruente a 3 elevado a 131, isso aqui vai dar resto 3 ou resto 9. Como é ímpar, no caso vai dar um resto 3. Então o que interessa aqui pra gente? Elevando a 131 cada base dessa, você vai ter aqui nessa primeira um resto 5, nessa segunda aqui você vai ter um resto 7, você vai ter nessa aqui um resto 9 e nessa aqui você vai ter um resto 3. Então esses vão ser os restos de cada parcela. Como você está somando essas 4 parcelas, você tem que somar aqui também. Então isso aqui deu 5 mais 7, 12. 9 mais 3, 12 também. Essa soma aqui dá 24. E aí você faz o resto da divisão por 12 dessa soma aqui. A soma dessas 4 parcelas. Quanto é que vai dar o resto da divisão por 12 desse valor? Resto 0. Então aqui a resposta correta, letra A de alfa. E aí tem aquela lei empírica que o pessoal ensina por aí, né? Se você não sabe fazer, chuta no 0 ou então no ano em que nós estamos. Eu não recomendo isso não, tá? Nem sempre funciona. A segunda questão é da prova do Colégio Naval de 84, prova bem antiga, hein? Os alunos dessa turma aqui, hoje eles já são quase almirantes.
Ele quer saber o resto da divisão por 11 deste valor aqui. 1.211 elevado a 20 mais 9.119 elevado a 32 vezes 343 elevado a 26. Então, olha aqui, resto da divisão por 11, eu vou usar congruência em módulo 11. Vou substituir os valores que estão multiplicados ou somados pelo resto da divisão por 11. Qual é o resto da divisão por 11 de 1.211? Como é mesmo que a gente acha o resto da divisão por 11? Você vai pegar a soma dos algarismos de ordem ímpar, no caso aqui 1 mais 2, e você vai subtrair a soma dos algarismos de ordem par. Então, que dá 1 mais 1, que é 2. Isso dá 1. Então, você vai ter aqui, no lugar desse 1.211, você vai substituir por esse resto aqui. Então, isso aqui vai ficar 1 elevado a 20. E já viu que alegria? Você não vai nem precisar calcular ciclos, porque isso aqui já deu 1, né? Então, 1 elevado a qualquer número aqui vai dar 1. Agora, a gente tem que achar também o resto da divisão por 11 desse número aqui, 9.119. Olha aqui, ó, 9 mais 1 dá 10. E aqui você tem 1 mais 9 que dá 10 também. Então, 10 menos 10 dá 0. Então, o resto da divisão por 11 desse número aqui, 9.119, ele deixa o resto 0 na divisão por 11. Olha, então isso aqui vai ficar 0 elevado a 32, que dá 0. E agora eu tenho que multiplicar por isso aqui. Só que esse aqui eu não vou nem fazer. Eu vou deixar do jeito que tá. Olha aqui, 343 elevado a 26. Eu não vou nem perder tempo fazendo o resto da divisão por 11, porque esse camarada aqui é 0. Essa continha aqui tá super caprichada. Ela dá 1 elevado a 20, que é 1, mais 0 elevado a 32, que é 0. 0 vezes isso. 0 multiplicado por qualquer coisa vai dar 0, né? Então isso aqui vai dar 1 mais 0, que é 1. Então, o resto da divisão por 11 dessa expressão é 1. Aqui eu não coloquei as opções A, B, C, D. Então, vamos deixar indicado aqui. A resposta é 1. Agora tem essazinha aqui que caiu no Colégio Militar do Rio de Janeiro, né? Qual é o algarismo das unidades dessa expressão aqui, escrito com o algarismo do sistema decimal de numeração? Vamos fazer. Olha, se eu quero saber o algarismo das unidades, o que é o algarismo das unidades? É o resto da divisão por 10. Então eu tenho que fazer congruência em módulo 10. Então olha só, eu vou trocar cada número pelo resto da divisão dele por 10. 4 já é o resto da divisão dele por 10. O 3 também. Então não tem que trocar nada aqui. A única coisa que eu tenho que fazer é ver os ciclos dessa potência 3 elevado a n, né? 3 elevado a 1, 3 elevado a 2 e encontrar os ciclos. Vamos ver então. Se você tivesse 3 elevado a 1, isso aqui vai dar 3. Agora, se for 3 ao quadrado, 3 vezes 3, isso vai dar 9. O resto da divisão por 10 vai dar 9. Agora, se você tiver 3 vezes 3 vezes 3, você vai ter 27. 27, que deixa resto 7 na divisão por 10. Agora, se a gente tiver 3 elevado à quarta, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso aqui dá 81. E o resto da divisão por 10 do 81 é 1. O que nós temos aqui? Formamos um ciclo. O ciclo tem 4 fatores. Então, eu tenho que ver quantos grupos de 4 tem aqui e ver qual é o resto. Olha aqui, 2002 dividido por 4, isso aqui vai dar o quê? 500 e resto 2. Então você vai ter 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 e vão sobrar 2 fatores lá no final. Se você tiver 2 fatores, você vai ter isso aqui, ó. 2 fatores é isso, 3 vezes 3. Ou seja, com 2 fatores, no final, 2 vezes 2, 2 vezes 2 não, 3 vezes 3, isso aqui vai dar 9. Então, esse
número 3 elevado a 2002, ele tem um final 9. Então a tua expressão toda, ela tem um final 4 vezes 9. Ela é congruente a 4 vezes 9. 4 vezes 9 é 36, que termina com o algarismo 6. Portanto, esse produto aqui, que não interessa quanto é, nem dá pra gente calcular, né? Uma conta astronômica. Só com o computador que você calcula isso aqui. O algarismo final dessa expressão é 6. Então, olha aqui, o algarismo final dessa expressão é o algarismo 6. Resposta correta, letra C de Charlie. Opa, olha aqui o número 4, mais uma bem tranquilinha, né? Qual é o último algarismo de 2 elevado a 2000? 2 elevado a 2000, quero saber o último algarismo. Então, vou fazer os ciclos pensando na divisão por 10, não é isso? Congruência em módulo 10. Olha só, se for um fator só, o 2, ele vai dar um resto 2. Agora, se forem dois fatores, 2 vezes 2, você vai ter 4. Se forem 3 fatores, 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui vai dar 8. Agora, se você tiver 4 fatores, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso vai dar 16. Agora, se você tiver 5 fatores, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso vai dar 32. Calma aí. Quando você chega no expoente 5, você tem novamente o seu final 2. E aí ele vai começar a repetir. Quem seria o próximo número? 64, que é final 4. Depois 128, que é final 8. Depois 256, que é final 6. Claro, aqui eu botei 16, mas eu poderia ter feito assim. Eu poderia ter dito que é um final 6 e depois fazer 2 vezes 6, 12, né? Podia ter feito assim, que daria no mesmo. Então veja bem, qual é o ciclo que se repete aqui? O ciclo que se repete tem quantos números? Ó, 1, 2, 3, 4. Porque aqui já é o início do próximo ciclo, que ele começa com 2. Então o ciclo tem 4. Vai de 4 em 4. Então, o seu 2000, o seu 2 elevado a 2000, você vai pegar o 2000, vai dividir por 4, isso aqui vai dar 500 resto 0. E agora, o que seria o resto 0? Olha só, isso aqui seria 1, 2, 3, 4. O 4 corresponde ao 0, porque ele vai de 4 em 4. Né? Seria assim, se o resto foi 0, quer dizer que esse número aqui é o múltiplo de 4. Cada vez que você chega no múltiplo de 4, você está aqui no final 6. Né? Se você tivesse aqui o 5, vamos botar aqui, expoente 5, expoente 6, expoente 7, expoente 8, que seria o próximo múltiplo de 4, aqui você já ia ter o 32, o 64, o 128, 256. Olha aqui, quando você chega num expoente que é múltiplo de 4, você vai ter o final 6. Quando eu cheguei aqui no 4, eu tinha o 16, final 6. Agora, quando eu chegar no expoente 8, eu vou ter o 256, que é final 6 também. Cada vez que você chega no expoente múltiplo de 4, você vai ter um algarismo final 6. Então, quando você chegar no 2000, no expoente 2000, que é um múltiplo de 4 também, você vai ter um algarismo final 6. Então, o último algarismo de 2 elevado a 2000 é 6. Então, olha aqui. Algarismo final 6. Resposta correta, letra D de delta.
E finalmente vamos fazer o item 5, que é uma questão que caiu no Colégio Naval em 2003. Olha só, ele quer saber o seguinte: o resultado da divisão de 7 elevado a 12 por 6 é um número inteiro com parte decimal finita, com parte decimal periódica simples. O que é isso? Olha só, cuidado que essa divisão aqui não é uma divisão com resto. É uma divisão em que você chega no resto e continua dividindo. Porque olha só, o resultado da divisão. Não falou nada de resto. Então não é para você chegar e pegar o quociente e esquecer o resto, não. É para você pegar o resto e continuar dividindo. Por exemplo, michuruquinha aqui. Quanto é 8 dividido por 5? 8 dividido por 5 vai dar 1, resto 3, aí você continua dividindo. Coloca uma vírgula, abaixa um 0, 30 por 5, 1,6. É isso que ele quer saber. Tá, então você tem aqui 7 elevado a 12 e quer fazer a divisão por 6. Observe que ele não quer saber o quociente. Você, para resolver isso aqui, você tem que falar sobre a parte decimal, a parte que tem depois da vírgula dessa divisão. A parte que tem depois da vírgula, ela vem de onde? O que que determina a parte que vem depois da vírgula? Olha, a parte decimal nada mais é que o resto da divisão inteira quando você continua fazendo a divisão. Então, no fim das contas, você tem que descobrir o resto da divisão inteira desse número por esse. Tá, então você agora recaiu num problema de divisão com o resto. Divisão de números inteiros com resultado inteiro e resto inteiro, né? Você tem que saber o resto da divisão disso aqui por 6. Então você vai usar aqui congruência em módulo 6 para descobrir o resto. E aí você pega esse resto e continua dividindo por 6 para ver o que vai acontecer depois da vírgula. Olha só, você tem que descobrir então o resto da divisão por 6 de 7 elevado a 12. Por 6. Então você vai trocar o 7 por quem? Pelo resto da divisão do 7 por 6. Vai dar resto 1. Vai dar resto 1. Então, 1 elevado a 12 é 1 também. Então, o resto vai ser 1. Então, quando você dividir 7 elevado a 12 por 6, você vai achar um número grandão lá, inteiro, e um resto 1. Aí você, com esse resto 1, você coloca lá a vírgula e continua dividindo. Você tem um número grande, que é o 7 elevado a 12. Dividiu por 6, encontrou um número grande também. E deu o resto 1. Aí você continua fazendo a divisão. Coloca a vírgula e abaixa o 0 e continua fazendo a divisão. Então 10 por 6 vai dar 1, resto 4. Agora coloca mais um 0, 40 por 6 vai dar 6. Resto 4, coloca mais um 0. Vai dar 6, resto 4. Então vai ficar 666 toda a vida. Então a parte decimal deste resultado, alguma coisa, vírgula, 1,666 toda a vida. Isso aqui deu uma dízima, né? Uma dízima periódica. Que tipo de dízima é essa? É uma dízima periódica simples ou composta? O que é uma dízima periódica simples? É porque depois, quando você tem depois da vírgula, já o período começando a se repetir. Se tivesse vírgula, 666 toda a vida, seria uma dízima periódica simples. Agora, quando você tem aqui uma outra parte que não se repete, antes de começar a repetição, a gente diz que isso aqui é uma dízima periódica composta. Quem é o período dessa dízima? É o 6, porque é o trecho que vai se repetindo, 666 toda a vida. Então 6 é o período. E aquele 1 que vem antes de começar a repetição, que está depois da vírgula e antes de começar o período, aquele 1 se chama anteperíodo.
Então o antiperíodo é aquele 1 ali. É uma dízima periódica composta, né? Então vamos ver aqui. Olha só, isso aqui é um inteiro? Não. É um número que tem a parte decimal finita? Não. Tem uma parte decimal periódica simples? Não. Tem uma parte decimal infinita periódica composta? Sim, infinita periódica composta é isso aqui. O que é isso aqui? Parte decimal infinita não periódica. Não, não é isso. O que seria uma parte decimal infinita e não periódica? Seria um número irracional, né? Algarismos que vão mudando depois da vírgula, mas sem se repetir nunca. Seria o caso dos números irracionais. No caso aqui, tem uma parte decimal infinita e que vai se repetindo, periódica, e é composta porque tem período e antiperíodo. Então tá aqui, resposta correta, letra D de delta.